Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. Amém? Todos encontraram? Diz assim, irmãos, Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós vamos compartilhar nessa manhã a respeito de os objetivos das provações. Semana passada, nós já tivemos a introdução, onde Tiago apresenta suas credenciais. Ele se coloca como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Porque ele poderia bater no peito e dizer que sou irmão de Cristo, né? Então vocês têm que me ouvir, mas ele se coloca como servo de Cristo. E certamente ele conhecia esses irmãos que haviam se dispersado após a perseguição em Jerusalém, provavelmente após a morte de Estevão. Você vai encontrar isso lá em Atos, capítulo 8, quando tem essa perseguição e os irmãos começam a se dispersar, ou seja, saem de Jerusalém e vão para diversos lugares. E então Tiago está se direcionando a esses irmãos. E interessante que eles saem, se dispersam por causa da perseguição que estava acontecendo em Jerusalém, mas por onde foram, as perseguições seguiram, né? Naquela época o mundo era dominado, governado pelo Império Romano. E como já foi dito, irmãos, a carta de Tiago, ela é muito prática. Tiago, ele já entra mesmo assim em assuntos para tratar de forma prática com esses irmãos, e é o que nós vamos fazer aqui também nessa manhã. Que hoje ele começa falando a respeito das provações. E aí eu quero trazer algumas realidades, verdades, em relação a respeito das provações. Em primeiro lugar, e aí permita-me já começar pelo óbvio. Em primeiro lugar, as provações, elas existem. Não tem como desassociar a vida cristã das provações. Bem-vindo, irmãos. Você entregou sua vida para Jesus, faz parte do pacote. Passar por provações. Cristo, ele deixou bem claro, né? Nesse mundo tereis aflições. Está lá em João. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz em 2 Timóteo 3,12, aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Paulo, ele falando sobre as tribulações estão relacionadas com as provações. Depois eu destrincho um pouquinho mais. E a gente vai perceber que eram tribulações terríveis, uma situação muito difícil, que ele usa a seguinte expressão ou afirmação a respeito dessas tribulações. Ele diz que foram além das suas forças, ao ponto de que nos desesperamos até da própria vida. Dá para a gente tentar imaginar a luta, a tribulação, a dificuldade que Paulo estava enfrentando, que ele chega ao ponto de dizer, olha, deu vontade de morrer. Entreguei a alma para Jesus e Jesus me leva para a glória. Então, nós fazemos parte desse povo da dispersão. Em primeiro momento, eram os judeus se espalhando por todos os lugares e chegou até nós. Nós fazemos parte desse povo, nós somos peregrinos, estamos dispersos, chegou até o Brasil, então nós fazemos parte desse povo. As provações são lutas, são dificuldades das variadas formas, tribulações, como a gente já citou, pode vir por conta de uma doença, de uma enfermidade, sofrimentos, e elas procedem, as provações elas procedem da nossa própria humanidade,
Nós vivemos no mundo caído, no mundo que o pecado domina. Então nós estamos passivos aí, pode acontecer acidentes, doenças, injustiças, então faz parte da humanidade. Também procedem da nossa pecaminosidade. Mais adiante, Tiago ele vai tratar depois sobre a questão da língua, né? E quantas provações, lutas que enfrentamos por causa da nossa própria língua. Tem várias provações que acontecem por nós mesmos. A gente entra nessas provações por causa do nosso pecado. Então provém da nossa própria pecaminosidade. Questão das doenças, muitas que enfrentamos, é porque a gente não cuida do nosso corpo como deveríamos. Do nosso, que eu digo, né? É força de expressão, porque o corpo é templo do Espírito Santo. E aí não cuidamos bem da alimentação, não dormimos o tempo que deveria ser necessário, que é necessário, e aí vem consequências no corpo. Enfrentamos lutas, provações. E como já dissemos, né? Também elas procedem porque nós somos cristãos. Somos servos de Cristo, como Tiago. Então a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, estejam atentos com a teologia da prosperidade que tem sido tão disseminada em várias igrejas, infelizmente, de que o crente não sofre, não passa por lutas, não passa por dificuldades, é só vitória, nós somos mais que vencedores. Mas deixa eu te dizer, irmãos, a vida cristã não tem como estar desassociada das provações. Então elas existem, elas estão aí. Provavelmente você esteja enfrentando algum tipo de provação, de luta por esses dias. É quase impossível, eu não vou fechar aqui, não vou bater o martelo, mas provavelmente todos os dias a gente enfrenta algum tipo de dificuldade, de provação, de luta. Segundo lugar, falando aí das realidades sobre as provações, em segundo lugar, elas são variadas. Veja aí no versículo 2, que o Tiago ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Várias provações. Esse vocábulo várias, o vocábulo grego, poikilos, significa de vários tipos, ou de várias cores. Interessante. Então algumas são fáceis, outras já não são tão fáceis, são difíceis. Nós enfrentamos provações internas, nessa luta contra o nosso próprio eu, contra o nosso coração que é enganoso. E também existem os sofrimentos externos. Elas podem ser variadas e podem acontecer juntas, no mesmo tempo. Você pode estar enfrentando uma luta, uma dificuldade no seu casamento, no relacionamento com seu cônjuge, e aí você também está tendo dificuldade com seus filhos, está acontecendo alguma coisa, aí lá no trabalho também está acontecendo alguma coisa, elas podem acontecer juntas. E elas tentam, irmãos, de todas as formas, nos engolir. Elas tentam de todas as formas nos sufocar. Há várias provações, não são tentações, provações, que às vezes temos a sensação de que a gente tem que passar por elas sozinhos. Vocês lembram de Jesus no Getsêmani, em oração, quando ele chega aos discípulos, eles estão dormindo. Depois, quando chega as pessoas para prender Jesus, os seus discípulos o deixam sozinho. Então a sensação das provações de várias que acontecem é como se a gente fosse sucumbir. Mas quem nos sustenta, e Ele de fato nos sustenta, é Cristo Jesus. Vocês lembram de Paulo, irmãos? Um texto tão conhecido lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Que Paulo estava enfrentando uma luta muito grande. É ali o famoso texto do espinho na carne. A gente não vai entrar aqui
o que seria aquele espinho na carne, mas estava difícil. E orei. Está difícil, Senhor, está complicado. E a resposta que veio para ele é: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo tinha o suficiente, nós temos o suficiente para enfrentarmos as provações, a graça de Deus sobre nós. E Paulo, ele foi tão ministrado por essa palavra, essa palavra do Senhor Jesus para ele foi algo assim sobrenatural, que ele segue o texto dizendo: então de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, nós temos tudo o que nós precisamos, nós não precisamos de mais nada. A graça de Deus é suficiente, e nós precisamos confiar nesta graça maravilhosa, confiarmos no nosso Deus. Ele tem cuidado de nós. Amém, meus irmãos? Então, em segundo lugar, as provações, elas são variadas, né? São várias. Enfrenta aí problemas financeiros, e muitos deles por culpa nossa mesmo, tá? Por má administração, por não termos organização administrativa, e aí passamos sufoco, passamos dificuldade, e alguns, mas por que Deus que o Senhor permite? Irmãos, foi você que entrou nessa fria, Deus não tem nada a ver com isso. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai lá e nos ajuda a sair desse buraco. Com várias provações. Em terceiro lugar, elas existem, elas são variadas, mas elas são também passageiras. Eu creio que a gente pode observar isso ainda no versículo 2, quando diz: o passardes por várias provações. Você vai passar. Elas passam. Tem começo, tem fim. Irmãos, óbvio, ninguém vive aí no sofrimento 24 horas por dia. Gosto daquele texto de Salmos 30, versículo 5, que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Basta cada dia o seu mal, né, irmãos? Então, às vezes tem aquele dia mal que você está enfrentando, mas você dorme, quando você acorda, a esperança é renovada, as forças são restauradas. Louvado seja o Senhor. Então Cristo, se nós observarmos a vida de Cristo, ali naquele finalzinho, Jesus passa ali pelo Getsemane. Lucas, ele registra que houve até suor, ele suou sangue, né? Difícil. Depois ele passa pela cruz, ele morre. Mas ao terceiro dia Cristo ressuscitou, ele venceu a morte e ele reina eternamente. Tem um texto, se você puder abrir nesse texto, é lá em Hebreus 12, versículo 2. Por favor, esse eu queria que você abrisse. Hebreus 12, versículo 2. Que o escritor de Hebreus está falando a respeito de Cristo. Ele diz o seguinte: olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Agora presta atenção aí no texto. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus estava olhando adiante, né? Para cumprir o propósito de Deus. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então ele passou também pela prova, obediente a Deus, para cumprir o propósito de Deus. Ele foi obediente, diz Filipenses, lá na carta de Filipenses, obediente até a morte. E ele suportou toda dor, todo sofrimento, porque ele enxergava além. E aí veio o tempo da alegria, da vitória. A Bíblia diz aqui no texto que ele agora está sentado à destra do trono de Deus. Obrigado, Jesus. Então, as provações, elas são passageiras.
Se nós olharmos para a história de José, é muito conhecida a história de José. Tenta mensurar o sofrimento de José, meus irmãos, sendo vendido pelos próprios irmãos. Vendido pelos próprios irmãos. Vendido como escravo. E lá na casa de Potifar, ele é injustiçado. A mulher mente em relação a ele, de que ele queria algo com ela, mas era mentira, e é preso injustamente. Alguém aqui já foi preso injustamente? Né? Talvez você já tenha sofrido algum tipo de injustiça, defamação, preso, esquecido na prisão, mas chegou o momento em que, no tempo que aprouve ao Senhor, Deus é soberano, a chavinha mudou, e ele se torna então governador. Por intermédio dele, Deus usa a vida de José para trazer toda a família. O povo ali segue para o Egito e vive em tempos de bonanças. Foi passageiro. Teve tempos de refrigério na vida de José. Teve tempos de tranquilidade, vamos assim dizer. Mas claro, o texto não vai trazer pormenores de como que foi todo o restante desse tempo no Egito, mas ele deve ter tido suas dificuldades lá, de família, de relacionamento com os irmãos, enfim, mas a gente consegue entender, a gente consegue ver que teve aquele tempo terrível, mas também teve um tempo de bonança. A tempestade, ela tem fim, irmãos. Vem, avassaladora, mas aí tem um momento que ela para, e o céu abre. Bendito seja o nome do nosso Deus. E depois, quando José morre, aí vem o tempo lá de Moisés, e aí vem mais um ciclo de provações, de lutas para o povo de Israel. Então, meus irmãos, vamos apertar os cintos, respira fundo, aguenta firme aí, porque até antes, nessa terra, somente na eternidade que a gente vai ter plena paz, alegria e não vai ter nenhum tipo de provação lá. Mas aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por provações. Mas elas são passageiras. Em último lugar, sobre as provações, elas têm um propósito. As provações têm uma finalidade bem clara, que está do versículo 3 ao versículo 4. O propósito das provações é para provar a nossa fé e nos tornar maduros. Eu gostei de uma frase do Hernande Dias Lopes que diz assim: Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós. Satanás nos tenta para fazer o pior de nós. As provas da nossa fé, elas comprovam, e a gente aguenta firme pela graça, de que verdadeiramente nós nascemos de novo. A fornalha do sofrimento, irmãos, forja o nosso caráter, nos tornam mais fortes em Cristo. E aí Tiago vai dizer que a prova da nossa fé, quando confirmada, ela produz o quê? Perseverança. É algo sobrenatural, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Você está na luta, você está na dificuldade, você pode não estar correndo, mas você consegue andar um pouquinho, você insiste, você não desiste, não por causa das suas próprias forças, mas é que o Espírito Santo vai lhe capacitando por isso. Você vai perseverando, você vai insistindo, você vai seguindo adiante, olhando para Cristo Jesus. Só para tentar exemplificar um pouco sobre esse propósito das provações. A gente, quando vai para uma academia, você vai lá exercitar o seu corpo, puxar ferro, né, como alguns dizem,
para você exercitar os seus músculos, e você começa. E é pesado, e é difícil, você faz o esforço. Aí você termina a sua série, você vai para casa. Aí quando é no outro dia assim, às vezes você não consegue nem levantar da cama. O que aconteceu comigo? Eu tomei uma surra, apanhei, não consigo nem levantar o braço, né? Então dói tudo, é doloroso. Mas aí os seus músculos estão sendo fortalecidos, fortificados, e aí eles se tornam cada vez mais fortes. E aí você pode, você levantava um peso de 10 quilos, agora você consegue já levantar de 20, e depois de 30, os seus músculos vão se fortalecendo, e eles se tornam cada vez mais resistentes. É assim as provações, irmãos. As provações nos deixam resistentes, fortes em Cristo, vai nos tornando maduros. Então as provações, elas são bênçãos em nossa vida. As provações nos ajudam a matar o nosso eu e dependermos cada vez mais de Deus, saber que sem Ele nós não somos nada. Tem um outro texto de Paulo que eu fico assim, Deus, Paulo, que coisa. Ele diz assim em 2 Coríntios 4:17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele diz que é leve e momentânea. Ele faz uma comparação com a eternidade, né, irmãos? Não se compara. O que a gente passa aqui não tem como se comparar ao que está preparado para o povo de Deus. Eternidade com Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele diz aqui que produz peso, né? Produz para nós eterno peso de glória. As provações, irmãos, é para que a glória de Deus seja revelada em nossas vidas, possamos refletir a glória de Deus, né? Então, aguenta firme aí, irmãos. Não sei qual é a luta que você está enfrentando, dificuldade, problema de algum tipo de enfermidade, sofrimento, no seu trabalho, na sua casa, enfim. Lembre-se do que Tiago disse, né? As provações estão aí, existem, elas são variadas, elas são passageiras, e elas têm um propósito. Deus está forjando o seu caráter, Deus está te lapidando, Deus está trabalhando na sua vida, para que você fique forte nele, resistente, aguente firme. Amém, irmãos? Eu quero ler um último texto, se você puder abrir, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Interessante que já houve debates muito mais acalorados de que Paulo e Tiago se contradizem, e esse livro de Tiago não podia estar aí no cânon. Mas eu consigo ver muito mais, sabe, eles se completam. Paulo vai tratar desse assunto aí com outras palavras, mas é a mesma coisa. Tente observar aí em Romanos 5. Eu vou ler do versículo 1 ao 5, tá? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Agora vejo 3 em diante. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação vai produzir o que, irmãos? O que diz aí? Perseverança. Tiago está falando de quê lá? Produz o quê? Perseverança. Olha que legal. E a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo nos ajudando em todo esse processo. Concluo dizendo
Como que nós, então, diante dessas realidades, dessa verdade clara que Tiago traz para nós, como que nós devemos enfrentar as provações? Qual tem que ser a nossa postura, que não deixa de ser um desafio? Está logo no início, no versículo 2, se você percebeu aí. Deixa eu voltar aqui em Tiago capítulo 1. O que ele diz no início do versículo 2? Meus irmãos, tende por motivo de toda tristeza, de toda murmuração, é o que está escrito aí na sua Bíblia? Tende motivo de toda revolta, de toda ira, se rebele contra Deus. Tende motivo de toda alegria, irmãos. Tende motivo de toda alegria. Confie na soberania de Deus. Isso é algo sobrenatural. Ele está no controle de tudo. Ele sabe o que está fazendo e para onde nos está levando. Obrigado, Senhor. Deus, Ele está trabalhando sim nas nossas vidas, dia após dia. Então haverá um dia, haverá o fim de todas as provações, que é a eternidade com Cristo Jesus, né? Então se alegre. Como, pastor? Como é que eu vou me alegrar? O Espírito Santo vai te ajudar nisso. Olhe para a eternidade. Esteja olhando para o que Deus tem preparado para nós. A eternidade com Ele. Nós estamos no momento mais breve da nossa história. Tudo isso aqui é passageiro. Então, para que você se alegre, olhe para a eternidade em Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por essa manhã aqui na tua casa. Que o Senhor nos ajude a passar, a enfrentar as provações com alegria. Sejamos conscientes de que elas fazem parte da nossa caminhada na fé, para que possamos nos tornar cada vez mais maduros, possamos perseverar. Então, por favor, Deus, nos ajude a não murmurar, a não reclamar, a não desistir, mas permanecermos firmes em Ti, Pai. Elas estão aí, elas fazem parte, são várias, mas elas também têm fim, e possamos estar olhando firmemente para Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Alegra o nosso coração. A Tua palavra diz que é a alegria do Senhor que é a nossa força. Nos ajude a estarmos sempre confiantes, firmados em Tua palavra. E seja qual for a provação que meus irmãos estejam enfrentando aqui, que possam descansar em Ti e se alegrar em Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Nós vamos ter um momento agora